O que acaba de acontecer nos bastidores da Série A envolvendo o Cruzeiro é simplesmente inacreditável e pode mudar os rumos do Campeonato Brasileiro de forma drástica e surpreendente. Torcedor, o que você vai ouvir agora vai explodir a sua cabeça, porque não se trata de uma simples notícia de mais um jogo alterado ou decisão técnica da CBF. Isso que aconteceu nos bastidores do futebol nacional envolve política interna, pressão de dirigentes, reação dos bastidores da Toca da Raposa II e, o mais impactante, coloca o Cruzeiro mais próximo do que muitos julgavam impossível até algumas rodadas atrás. Prepare-se, porque nos próximos minutos, cada detalhe que será revelado aqui pode significar o início de uma reviravolta histórica que ninguém poderia imaginar. E, para quem já estava desanimado com o Brasileirão, as informações que surgiram nas últimas horas reacendem o sonho, inflamam a torcida e criam um clima de euforia entre os cruzeirenses. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. Então já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, porque o que vem a seguir é sério demais. Comente aqui embaixo também o que você está achando dessa reta final de Brasileirão, porque o Cruzeiro acaba de ganhar um reforço fora de campo que ninguém esperava, e a decisão da CBF pode ter colocado o time de Leonardo Jardim em uma posição extremamente favorável na luta pelo topo da tabela. Agora vamos continuar com a notícia. Em um campeonato tão acirrado como o deste ano, qualquer mudança de tabela, alteração de data ou decisão disciplinar pode fazer toda a diferença. E, desta vez, não foi diferente. O Cruzeiro, que vinha se mantendo firme no G4 e sonhando discretamente com a possibilidade de alcançar o título, agora vê sua realidade se transformar rapidamente. Aconteceu algo nos bastidores que já está sendo tratado como o empurrão necessário para o cabuloso encostar de vez na liderança. E não estamos falando de simples tropeços de adversários ou de gols salvadores no fim do jogo. O que está por trás da virada de cenário é uma reviravolta nas decisões da Confederação Brasileira de Futebol. A CBF, que havia tomado uma decisão anterior envolvendo o próximo jogo do Cruzeiro, voltou atrás de forma surpreendente e, ao fazer isso, acabou dando ao clube mineiro uma condição extremamente favorável na reta final do Brasileirão. O jogo, que antes estava programado para ocorrer em uma data e local que prejudicava abertamente o rendimento da equipe celeste, foi modificado após um intenso movimento da diretoria estrelada e de outros aliados de bastidores. Essa mudança muda completamente a logística, o foco e a possibilidade de alcançar um resultado mais positivo nas próximas rodadas. Com isso, o Cruzeiro vê diante de si um cenário novo, promissor e que pode ser decisivo para o desfecho da temporada. Com o tropeço do Flamengo e a instabilidade do Palmeiras, que já dá sinais de que não irá mais competir pelo título, a janela que se abre para o Cruzeiro é mais do que animadora. A pontuação agora permite que o cabuloso encoste de vez no topo da tabela se vencer seus 3 últimos confrontos. E com um novo calendário e local ajustado, a equipe de Leonardo Jardim se encontra em condições ideais para buscar essa arrancada épica. A decisão da CBF, além de favorecer a logística da equipe, também interfere diretamente na estratégia dos jogos restantes, possibilitando mais descanso entre partidas e uma preparação mais precisa para cada adversário. O novo cronograma confirma que o Cruzeiro enfrentará o Ceará fora de casa em uma data que não coincide mais com o clássico regional que ocorreria simultaneamente, o que evitaria uma sobrecarga de policiamento e possível deslocamento de torcida. Além disso, ao alterar o local de treinamento e a logística de viagem, a equipe mineira terá uma vantagem significativa em relação à recuperação física e emocional dos atletas, que estavam sobrecarregados com o calendário anterior. Essa vantagem técnica, embora sutil aos olhos do torcedor comum, pode ser determinante em um campeonato decidido no detalhe. E os detalhes, como todo cruzeirense sabe, fazem parte da história das maiores conquistas da Raposa. Desde 2014, quando levantou o Brasileirão pela última vez, o clube não vive um momento de tanta empolgação com o final de temporada. Ainda que os números mostrem que o Flamengo lidera com vantagem, a matemática combinada com o cenário atual permite ao torcedor sonhar. Faltam apenas 3 jogos. 3 finais. E agora, mais do que nunca, o Cruzeiro está vivo na briga. Não apenas pelo G4 ou por uma vaga direta na Libertadores. Mas, sim, por algo muito maior. O torcedor do Cruzeiro, apaixonado como sempre, começa a se mobilizar nas redes sociais, nas ruas e nos grupos de torcida. A expectativa aumenta a cada novo dado revelado, a cada nova movimentação do elenco e da diretoria. Pedrinho, o dono da SAF, está pessoalmente envolvido nas decisões de bastidores. Ele já foi informado sobre a mudança feita pela CBF e está dando total respaldo à comissão técnica para aproveitar esse novo cenário. Leonardo Jardim, por sua vez, já trabalha com uma abordagem específica para cada um dos 3 jogos finais, adotando o discurso de decisões de campeonato para motivar os atletas.
Enquanto isso, o vestiário da Raposa começa a respirar um ar diferente. O clima é de confiança, mas com os pés no chão. Jogadores experientes como Lucas Romero e Rafael Cabral têm sido peças fundamentais para manter o elenco equilibrado emocionalmente. Eles sabem que um erro agora pode custar caro, mas também reconhecem que uma sequência perfeita pode colocar o nome deles na história do clube ao lado dos grandes campeões. E é exatamente essa sensação de possibilidade real que tem inflamado ainda mais o torcedor celeste. Nos bastidores da CBF, o assunto também ganhou força. Alguns dirigentes de clubes rivais já expressaram incômodo com a mudança de posicionamento da entidade em relação ao Cruzeiro. A alteração foi vista como conveniência por alguns setores do futebol nacional. Mas a diretoria celeste rebateu de maneira firme, alegando que lutou por um direito legítimo e que apenas busca a igualdade de condições com os demais clubes. Essa postura forte e ativa da diretoria já começa a ser valorizada até mesmo por comentaristas esportivos, que reconhecem o novo perfil mais combativo e articulado do Cruzeiro na gestão Pedrinho. O técnico Leonardo Jardim, em entrevista após o último jogo, deixou claro que sua equipe está preparada para qualquer cenário. Segundo ele, o Cruzeiro vive hoje uma das suas fases mais estáveis da temporada, tanto taticamente quanto fisicamente. A evolução é visível, e o que antes parecia improvável, agora é tratado internamente como objetivo real. O treinador afirmou que não vai poupar esforços e que cada minuto dos treinos até o fim do campeonato será decisivo. O time sabe da responsabilidade e já transformou a tabela do Brasileirão em uma obsessão diária. Além do Ceará, o Cruzeiro terá pela frente dois adversários que também vivem momentos decisivos: o Botafogo, que ainda sonha com a Libertadores, e o Santos, que briga contra o rebaixamento. Cada confronto terá um clima de final de campeonato, e é exatamente esse tipo de jogo que tem motivado o elenco. A comissão técnica já estuda cada adversário em detalhes, buscando explorar as falhas defensivas e montar estratégias específicas. Com um novo calendário definido, o foco será total, sem distrações e com o objetivo final muito claro: vencer os 3 jogos e pressionar o Flamengo até o último segundo. Do outro lado, o líder Flamengo começa a sentir a pressão. Depois do empate contra o Fortaleza, a equipe carioca viu sua vantagem diminuir, e o nervosismo começou a tomar conta do elenco rubro-negro. Nos bastidores da Gávea, já há quem tema uma cruzeirada na reta final, com o time mineiro aparecendo como franco atirador, mas com força suficiente para ultrapassar quem vacilar. O nervosismo do Flamengo pode ser o gatilho perfeito para o Cruzeiro crescer ainda mais nas próximas rodadas. É importante lembrar que, em 2003, o Cruzeiro também enfrentou desconfianças, ceticismo da imprensa e até ironias por parte de torcedores rivais. Naquela época, poucos acreditavam que o time comandado por Vanderlei Luxemburgo pudesse manter um desempenho tão avassalador durante toda a temporada. Mas o que se viu foi justamente o contrário: uma equipe dominante, com futebol envolvente, elenco altamente comprometido e uma torcida que abraçou o time desde os primeiros jogos. Aquela campanha entrou para a história do futebol brasileiro como a mais emblemática da era dos pontos corridos, sendo até hoje a referência máxima de excelência e regularidade em um campeonato nacional. E o mais impressionante é que muitos torcedores estão começando a perceber semelhanças intrigantes entre aquele time e o atual momento do Cruzeiro, que apesar de não ter a mesma pontuação estratosférica, demonstra um espírito de superação e união muito parecido com o de 2003. A conexão emocional entre o torcedor e o clube voltou a pulsar de forma intensa nesta reta final do Brasileirão. Cada vitória recente reacende a esperança, e o clima nos arredores da Toca da Raposa II é de otimismo crescente. Os muros do CT já foram novamente pintados com frases de apoio, bandeiras estão sendo espalhadas pelos bairros de Belo Horizonte, e a cidade vive uma expectativa semelhante àquela vivida há 22 anos. O torcedor do Cruzeiro é conhecido por transformar dúvida em paixão, e é exatamente isso que está acontecendo agora. As redes sociais estão tomadas por vídeos de apoio, promessas de torcedores caso o título venha e comparações diárias com o elenco de 2003, reforçando a sensação de que algo grandioso pode, sim, estar em curso. A energia nas arquibancadas do Mineirão e em jogos fora de casa também tem sido um espetáculo à parte. Nas últimas partidas, a presença massiva da torcida celeste se destacou até mesmo em estádios tradicionalmente hostis. Em cada canto do país, onde o Cruzeiro entra em campo, a Nação Azul marca presença e canta até o último minuto, empurrando o time com uma intensidade que lembra os dias de glória. O jogo contra o Botafogo, marcado como o próximo grande duelo em casa, já tem mais de 90% dos ingressos vendidos. É esperado um recorde de público nesta reta final, com clima de decisão e arquibancadas pulsando como em uma final de Libertadores. A torcida não só acredita no título, como está disposta a ser protagonista nessa arrancada histórica. Já o possível confronto contra o Santos, que pode definir os rumos do Brasileirão,
está sendo tratado nos bastidores como uma verdadeira final antecipada. A diretoria do Cruzeiro, em conjunto com a comissão técnica e os próprios jogadores, tem tratado esse jogo com atenção redobrada. Sabendo que o Santos ainda briga para escapar da zona de rebaixamento, o clima promete ser de altíssima tensão e intensidade dentro e fora de campo. Caso o Cruzeiro chegue a essa última rodada ainda com chances matemáticas de ser campeão, será um dos jogos mais emblemáticos da história recente do clube. A logística já começou a ser planejada, com foco em manter o elenco blindado da pressão externa e totalmente focado no desempenho dentro das quatro linhas. O mais fascinante é perceber como essa vibração coletiva, esse sentimento de que dá para sonhar, já chegou com força total ao elenco. Jogadores que chegaram há pouco tempo já falam com brilho nos olhos sobre a chance de fazer história. Os mais experientes, como Marlon, Rafael Cabral e Lucas Silva, têm conversado nos bastidores sobre o peso de vestir a camisa celeste em momentos decisivos. Os treinos estão em ritmo intenso, os trabalhos táticos têm sido cada vez mais exigentes, e o discurso nos bastidores é claro: foco total, humildade e entrega. Quando torcida, diretoria, comissão técnica e jogadores estão em sintonia, o impossível começa a parecer apenas uma questão de tempo. E com o Cruzeiro, todo mundo já aprendeu: nunca, jamais, se deve duvidar. A decisão da CBF também teve impacto direto na preparação da base do Cruzeiro, já que algumas promessas do Sub-20 foram convocadas para treinar com os profissionais, reforçando o elenco nos treinos e trazendo sangue novo ao ambiente da Toca da Raposa II. Essa integração entre base e elenco principal mostra que o clube está pensando a longo prazo, mas sem perder o foco no agora. A união interna do projeto SAF está começando a dar frutos visíveis, e o resultado pode ser histórico. Agora, com as cartas na mesa, o Cruzeiro depende apenas de si e de um tropeço do Flamengo para alcançar o que seria uma das maiores reviravoltas da era dos pontos corridos. A chance existe. É pequena, sim, mas real. O torcedor sabe disso. E o elenco também. O jogo contra o Ceará já está sendo tratado como a primeira de 3 finais. Cada treino tem sido um espetáculo de intensidade. Leonardo Jardim exige o máximo e os jogadores têm respondido à altura. O sonho está vivo, e ninguém dentro do clube pretende acordar antes de tentar conquistá-lo. Resta agora acompanhar cada capítulo dessa reta final emocionante. O Cruzeiro, desacreditado por muitos, está de volta à briga com força total. A reviravolta da CBF, aliada ao tropeço de rivais e à força da torcida, pode ser o combustível que faltava para mais uma arrancada épica. A história está sendo escrita, e o final ainda pode ser azul. E aí, torcedor, você acredita que dá para levantar mais um Brasileirão? Comenta aqui embaixo o que você acha dessa decisão da CBF, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa aquele like para fortalecer a nossa comunidade cruzeirense. Vamos juntos até o fim!